Irmãos, repetindo então e sempre lembrando a nossa irmandade, porque depois é feito o corte dessa parte do culto e é postado um novo vídeo, então a gente continua pedindo à nossa irmandade a sua contribuição para a obra de Deus. Aí na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com PH e 2 L's no final. Ajuda a obra de Deus, ajuda esse projeto da rádio a continuar. Nós temos vários projetos já em andamento que muito serão para abençoar, muito abençoará a vida de todos nós, da nossa irmandade em geral, alcançando com palavra. Nós temos os podcasts que vão 3 vezes ao dia no ar, são postados nas páginas do Facebook, no Instagram, e também aqui no nosso canal do YouTube, que você deve se inscrever, ativar as notificações. Então tudo isso tem um custo de produção, mas que tem sido de muita edificação para todos nós. Então nos ajude, tá bom? Tem aí na descrição do vídeo os dados bancários. Vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Seu áudio está aqui, Mimi. Quando tiver ok. Já tá? Que rapidez. Bênção. Evangelho escrito por Marcos no capítulo 5. O endemoniado gadareno. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Até aqui, amados irmãos. Amém. Aqui na minha Bíblia está escrito em Decápolis, mas é Decápolis. Deve ser algum erro ortográfico. Aí depois puder confirmar no Google para mim se é Decápolis ou Decápodes, mas é Decápolis. Amados irmãos, região grega, queridos e amados irmãos, nós podemos imaginar, não é, como pode ter sido esses tempos. Aqui não fala de quanto tempo fazia, mas o tempo qualquer que seja que esse homem esteve possesso por esses espíritos. A gente não sabe se a pessoa tem consciência do que está passando, a gente não sabe se não tem. Mas uma coisa nós sabemos: a alma, essa não perde a consciência, ela está lá.
Ela está viva. Ela é a nossa consciência dentro de nós. E esse homem estava aprisionado por muitos demônios. A própria leitura deixa aqui escrito para nós a palavra, que quando o Senhor perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque nós somos muitos. Bendito seja o Senhor. Mas ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. E quando esses espíritos se encontraram com o Senhor, será, amados irmãos, que num momento de lucidez, aquele homem conseguiu correr aos pés do mestre, e sabendo que o Senhor viria o estado deplorável em que ele estava, nu, andando pelo sepulcro, se flagelando, se autoflagelando, se machucando, enfim, será que o Senhor não teria misericórdia dele? Conseguiu descobrir? Decápolis, Decápolis, então tá certo, aqui que está escrito errado. Obrigado. E é óbvio, evidente que o Senhor teria misericórdia dele. Traz a nós uma reflexão. Lembra-te de que, se você vier aos pés do Mestre, ele jamais te despedirá vazio. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra não fala o que aquele homem fez para ser possesso de demônio. A palavra não quis exaltar o pecado daquele homem. O que será que ele fez para que fosse tomado por tantos demônios? Só porcos tinha 2.000. Será que entrou 2 em cada porco? 3, 6? Não sei. A palavra só deixou exaltada a grande misericórdia de Deus na vida daquele que precisa. A misericórdia de Deus é tamanha, irmãos, que ela vem sobre as nossas vidas até quando nós não reconhecemos precisar. Até quando nós não pedimos. Nós não vimos nenhum clamor desse homem dizendo, Senhor, tira esses demônios de mim. Não vimos. O Senhor encontrou-se com eles por uma coincidência, um plano de Deus, nós não sabemos. Deus sabe como trabalhar. E não vemos deixado registrado aqui que ele clamou, que ele pediu, que ele fez alguma prece, alguma oração. Mas não precisa, irmão. Deus conhece, como disse Paulo, o gemido inexprimível da nossa alma. Deus conhece as palavras que nós sequer tenhamos dito. Deus conhece até as batidas do nosso coração. E muitas coisas que você não teve força de falar, que você não teve força de orar, ou sequer que você teve consciência de que precisava orar ou interceder por isso ou mais aquilo, o Senhor te diz, nessa tarde, eu estou trabalhando até naquilo que você nem sabe, glória ao nome do Senhor. Eu estou trabalhando, te diz Deus, até naquilo que você nem tem consciência de precisar. Não se preocupe. A sua consciência, a sua subconsciência, a sua inconsciência, que é quando você está dormindo, tudo está nas mãos do Senhor, irmãos. O sono é o preâmbulo da morte. A própria palavra diz que quem dorme está morto, assim como quem morreu está dormindo, porque também será despertado do seu sono na volta de Cristo. E tudo o que você faz, consciente ou inconscientemente, tudo aquilo que você precisa, sabendo ou sem saber, está debaixo das mãos do nosso Deus. Está debaixo das ordens do nosso Deus. E o Senhor te diz essa tarde por essa palavra, o que quer que seja que esteja na tua vida, eu vou encontrar com esse mal hoje, diz o Senhor. Eu vou me encontrar com esse mal. E ele vai ter que sair da tua vida no nome do Senhor Jesus. Podem ter levado o teu nome num centro de feitiçaria, pode terem procurado fazer maldade com você, com a tua família, podem pegar o meu nome e pôr lá Rodrigo Alves Soares, na boca do sapo, na teia da aranha, no congelador,
fazer o que quiser fazer, irmão, porque lá no céu eu já tenho outro nome, glória ao Senhor. E o Senhor me conhece pelo meu nome lá da sua glória. Assim como você, não temas nada. Todo o mal que estiver no teu caminho vai cair, diz o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Se eles vão entrar nos porcos, se eles vão sumir no vento, se eles vão entrar nas profundezas da terra, não importa. Este mal sai da tua vida agora, no nome de Jesus. Sai da tua casa, sai do teu casamento, do teu trabalho, do teu ministério, também da obra de Deus, irmandade, não se engane. Que você tem um lugar que o diabo vem visitar de tempo em tempo, é a obra de Deus. Tentando nos tirar da presença do Senhor, tentando destruir a igreja, tentando desunir a igreja. Mas o Senhor derrama nessa tarde um espírito de paz, em nome de Jesus Cristo. Uma blindagem espiritual no nome de Jesus. Uma blindagem celestial que te revestirá de proteção, te dará abrigo, te dará estratégia, te dará armas novas, irmão e irmã. Bendito seja o Senhor, para que você possa, quando esse mal se apresentar na tua vida, você possa, no nome do Senhor Jesus, repreendê-lo pela virtude do Espírito Santo de Deus. Quando vier a vontade do vício, repreender no nome de Jesus. Quando vier o desejo pelo pecado, repreender também da mesma forma. Quando vier, irmãos, enfim, a propensão ao erro, a propensão ao caminho tortuoso, esse demônio será repreendido da tua vida pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus derramada pela palavra. Hoje o Senhor traz libertação à sua igreja. Glórias a Deus. Nem todo demônio manifesta-se, irmão, e esses são os mais perigosos, como uma enfermidade que não se manifesta, um câncer que está oculto, e quando se descobre já não há mais o que fazer. Ou uma outra doença, até uma doença degenerativa, outra doença qualquer. Assim o nosso adversário. A igreja precisa de libertação daquilo que vê e daquilo que não vê. E por isso o Senhor de tempo em tempo manda a sua palavra. Porque você não sabe aonde o adversário da tua alma se escondeu. Mas o Senhor te diz essa tarde, eu sei onde está o ninho do diabo na tua casa. Glória a Jesus. Eu sei onde está o mal alojado na tua casa. Eu sei onde foi a mancha que o diabo colocou no teu coração. Você não percebe, o esposo não percebe, a esposa não percebe. Deus sabe onde foi a mancha que Deus colocou nesse casamento. Parece estar tudo bem, mas o amor vai esfriando, vão distanciando-se. Naturalmente vão se separando, até que chegue enfim ao cabo de uma relação, até que chegue enfim ao cabo de uma família, até que chegue enfim uma demissão de um trabalho, uma renúncia no ministério da obra de Deus, e todos ficam atônitos porque diziam ou dizem, nossa, parecia estar tudo bem. E parecia mesmo, por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Ninguém vê nada. Como a madeira, o cupim come de dentro para fora. Quando chega lá fora, já não tem mais nada dentro. Aleluia! Mas a palavra de Deus acha, irmão. Irmã, a palavra de Deus acha, a igreja de Jesus Cristo. O que está escondido e oculto, o Senhor traz às claras. E esse mal que entrou na sua vida, esse mal que está sondando a tua vida, e você não está percebendo, entrou com uma conversinha pequena, entrou com uma insinuação qualquer, é minha amiga, é meu amigo, não tem mal nenhum, irmão, irmã, desperta no nome de Jesus. O adversário quer destruir a tua casa, irmão, quer destruir a tua família. Põe briga entre o ministério, o irmão não gosta de mim, eu não gosto do irmão, e dali a pouco um renuncia, e quando a igreja, o ministério se desune, Deus tira a palavra, porque Deus não põe água limpa em vaso sujo, a palavra é santa. Aí vem aqui e fica falando asneira, falando água, judiando da igreja, dando mandamento humano, doutrina de homem, e aquela rusga entre 2, 3 se espalha para a igreja, para uma nação inteira. E a desgraça está feita.
E a culpa é do Rodrigo, a culpa é do irmão N, a culpa é do Oliver, a culpa é do outro, a culpa é da irmã Mara, a culpa é do adversário. Mas hoje, Satanás, Jesus Cristo te repreende por essa palavra. Vai-te dessa vida, vai-te dessa casa, no nome de Jesus. Sai daí agora, é ordem da palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Para onde ele vai, irmão? Não sei, mas na tua casa ele não fica mais. Está ouvindo, demônio? Nessa casa você não fica mais. Nesse jovem você não toca mais. Glória! Nesse casal você não toca mais. Nessa família você não toca mais. Tira tudo que é teu daí agora. Glória o nome do Senhor. Sai dessa casa. É ordem da palavra do nosso Deus. Palavra que o Senhor pôs acima do seu próprio nome. A palavra está acima do nome de Deus, de Cristo. Zombem do nome de Cristo, mas não zombem da palavra do Senhor. As coisas só não foram piores aqui na nossa nação nessa pandemia, porque satirizaram só o Senhor Jesus lá no Anhembi. Se tivessem levado uma Bíblia, se tivessem colocado um versículo bíblico, arrazoando, brincando, blasfemando, nós não estávamos aqui para pregar essa palavra para vocês. Porque a ira de Deus tinha dizimado essa nação. Nós estamos aqui por muita misericórdia de Deus. Olha, irmão, vou pregar o que Deus está mandando pregar, irmão. O mal que estava lá, irmãos, foi expulso naquele momento, enquanto está lá aquela prostituição, aquela pornografia, aquela nudez, aquela insinuação, e os espíritos se espalharam pela nossa nação, glória ao nome do Senhor, e os irmãos vão procurando, e os irmãos verão que as nações mais atingidas, uma é dada à idolatria, outra é dada à feitiçaria, outra é dada à corrupção, aqui foi esse carnaval, todos estão pagando a conta, e agora eles estão como os porcos, irmão, que foram acometidos, tomados por aqueles demônios, e como não tem os porcos, então esse vírus aí, irmão, essas partículas desse vírus, glória ao nome do Senhor, matando, destruindo, glória a Deus nas alturas, quanta gente chorando, quanta gente, enfim, em desespero, quanta gente que dorme e não acorda mais, bendito seja o Senhor, mas hoje Deus está mandando a palavra, está chegando a hora desses porcos, que é o coronavírus, se precipitar no mar, ele vai morrer, irmão. Bendito seja Deus. Ele vai morrer e nós vamos glorificar o Senhor. Mas a conta vai ter que ser paga pelo ímpio e pelo não ímpio também, irmãos. Porque por causa do ímpio o justo acaba sofrendo. E não busque em você justiça. Não ache que você é melhor que ninguém. Apenas peça misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Eu não sei porque eu estou passando, mas tem misericórdia. Ou se sabe, pede 2 vezes misericórdia. Mas uma coisa você pode ter certeza. Esse espírito imundo está saindo da tua casa hoje. Com os ouvidos do espírito, você ouvirá o tropelão dos demônios saindo da tua casa. Tirando tudo que não presta, glória ao nome do Senhor, tirando tudo que não presta, irmão, tirando toda a tranqueira dele, toda a bagagem dele que ele levou na sua vida, que ele levou na sua casa, que ele colocou no seu filho, na sua parentela. O Senhor está tirando pela virtude da sua palavra santa. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Não blasfema, não reclama, não contende com o teu Deus, com o teu Senhor, mas coloca-te no centro da vontade de Deus. Coloca-te debaixo das potentes mãos de Deus, pedindo ao Senhor que te liberte, que te limpe, que te faça uma pessoa melhor, que te abra os teus tesouros e faça você compreender que acima das tuas dificuldades, que acima dos teus medos, e das tuas limitações como homem, como mulher, acima de todas essas coisas, está o poder indissolúvel, o poder infinito da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Até hoje,
Até hoje a tua casa esteve em trevas. Até hoje tua casa esteve em escuridão. Mas agora a luz da palavra está entrando aí. Bendito seja Deus. E se você sentiu o toque da palavra, se você sentiu que essa luz te alcançou, e que o espírito que te cegava, o espírito que pôs um cabresto em você e te dominava, já saiu da tua vida, entre em contato, pede batismo. Não tem culto, mas vem eu, irmão N, ou você, irmão N, e faz aqui o teu batismo. Nós dois, em 2, 3, aqui qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento. Mas a tua alma não se perderá para Satanás. Tua alma não se perderá para o nosso adversário. E nem Deus te tirará da terra antes do tempo. Cumprir-se-ão todas as promessas de Deus na tua vida. Não cai um tio, alamaia, não cai um jota da minha palavra, nem um pingo dela vai cair na tua vida, porque o Senhor te diz: o que eu te prometi, eu farei, diz o Senhor. Aquele homem foi restabelecido da sua loucura, daquela possessão tão terrível. Estava aos pés do mestre, vestido, adorando o Senhor. Os que estavam lá temeram, eles não se preocuparam em ver o endemoniado liberto. Ninguém lembrou, mas focaram nos 2.000 porcos que tinham se lançado no mar e tocaram o Senhor de lá. E o Senhor foi, e ele queria ir com o Senhor falou: não, vai para a tua casa e conta para os teus quão grande misericórdia o Senhor teve de ti. Eles mandaram o Senhor embora para se esquecer daquele episódio. Mas o endemoniado estava lá liberto. Todo o que passava na rua e viu aquele era o endemoniado, Cristo libertou. Aquele endemoniado, Cristo libertou. Passou 40 anos, 30 anos. Aquele endemoniado que Cristo libertou. Irmão, o tempo jamais apagará os feitos de Deus na tua vida. Nem o tempo, nem o presente, nem o porvir, nem o passado. Nada apagará os feitos de Deus na tua vida. Fique em paz. A tua prova vai passar, mas vai ficar o testemunho do que Deus fez por ti. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Santo, santo é o Senhor. Pai nosso que habitas no céu, agora ajoelhamo-nos em agradecimento ao Senhor pelo que Tu tens preparado para nós. De forma inesperada, nos preparaste esse santo culto agora nessa sexta tarde, e o Teu povo, Senhor, certamente creu na Tua palavra e está entregue totalmente a ela, colocando seus corações nas Suas mãos, sabendo que aquilo que nós temos de necessidade está nas mãos do nosso Senhor. Fazei-nos, Senhor, sempre meditar no Teu amor e faze-nos também crer, sempre crer incondicionalmente na Tua palavra. Despeça-nos na Tua paz. Logo mais à noite teremos o santo culto às 20 horas. Abençoa o Teu servo que vai presidir, colocando sobre o Teu Filho também a virtude do Teu Espírito Santo. E não deixa faltar a Tua palavra para nós. Não deixa faltar o pão vivo que vem do céu. E guarda ela dentro dos nossos frágeis corações. Dá-nos mais um hino e nos despede na Tua paz. Em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém.